Olá, meus irmãos, passando hoje nesse domingo, dia 16 de novembro, primeira semana do Saltério, 33º domingo do tempo comum, Evangelho meditado do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, lá no seu capítulo 21, versículo do 5 ao 19. Enquanto alguns falavam a respeito do templo, que estava adornado com belas pedras e ofertas votivas, ele disse: vós contemplai essas coisas. Dias virão em que não será deixada pedra sobre pedra, que não será derrubada. Eles perguntaram-lhe: Mestre, quando acontecerão essas coisas? Qual o sinal de que quando essas coisas estiverem para acontecer? Ele disse: estai atentos para não serdes enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. E o tempo está próximo. Não vades atrás deles. E quando ouvirdes guerras e revoluções, não vos aflinjais, pois é preciso que essas coisas aconteçam antes, mas o fim não será imediato. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é maravilhoso. Com vossa perseverança, conservai vossas vidas, dizia o Mestre. Ora, chegando quase ao final do ano litúrgico, somos chamados a mergulhar nos textos bíblicos que falam da escatologia. Nesta linha, por exemplo, o Papa Francisco, no ano da misericórdia, também instituiu neste domingo o Dia Mundial do Pobre, daquele mais necessitado. Assim, é tempo oportuno para nos prepararmos para o dia do Senhor, em que a esperança de um mundo novo se concretiza plenamente com a vinda gloriosa do Messias. Os justos, muitas vezes perseguidos, anseiam pelo dia em que o Senhor intervenha a seu favor, exercendo a justiça sobre os ímpios, conforme a primeira leitura de Malaquias, capítulo 3, versículo do 19 ao 20. Eles serão condenados pelos próprios feitos, cheios de maldade e por seu coração estar bem distante de Deus e de seu semelhante. Quem faz caridade, quem ajuda ao pobre, ao mais necessitado, então ele não está preocupado com o fim do mundo em si. Está preocupado em pregar o Evangelho e viver o Evangelho. E a caridade é o ato mais perfeito, não é verdade? É o amor. Então, aqueles que temem o nome do Senhor e praticam sua justiça serão salvos e protegidos por Ele, que é capaz de dar a vitória sobre todo o mal. A expectativa da vinda iminente do Senhor causou comodismo em alguns cristãos de Tessalônica, conforme segunda leitura, como nós vamos lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo do 7 ao 12, São Paulo apóstolo nos coloca que cruzar os braços e viver na ociosidade, à espera da parousia, às custas do esforço dos outros, é um grande mal para a comunidade. A causa, vamos dizer assim, de indignação, divisão e desânimo. Não, ao contrário, é preciso ter a virtude da diligência. É preciso trabalhar em função do bem comum, para melhorar a vida da sua família e não cair no desânimo. É preciso ser diligente. É preciso assumir uma postura de responsabilidade e de colaboração para que o próprio trabalho seja o dom na vida dos nossos irmãos, ajudando a nossa comunidade, ajudando a igreja com oferta e dízimo. No discurso escatológico lucano, Jesus anuncia pela terceira vez a destruição do templo de Jerusalém. Ele está em volta de um amplo espaço do templo, repleto de ornamentos e de milhares de pessoas devotas com suas orações e ofertas. O Cristo anuncia o fim de toda essa beleza e exorta os seus ouvintes para uma profunda conversão. Aquele templo de pedra, agora, depois da sua ressurreição,
será reconstruído com a sua morte e ressurreição em 3 dias. Agora o templo é o próprio Cristo, cujo ele é a cabeça e nós o membro, que agora o novo templo é a igreja. Não é verdade? Então, é preciso uma profunda conversão. Deve-se banir o culto superficial em que as práticas religiosas, em vez de aproximar as pessoas de Deus, escondem a idolatria e a injustiça. Então, todos ficam curiosos para saber quando essas coisas aconteceriam. Jesus os exorta a ficarem atentos para não cair no engano dos falsos profetas. Assim, apresenta alguns sinais presentes nos anúncios proféticos sobre o julgamento de Deus, como as catástrofes naturais, as calamidades sociais e, por fim, as perseguições que os primeiros cristãos irão sofrer por causa do Evangelho. Eles serão entregues a autoridades romanas e martirizados, a exemplo do Mestre. Serão expulsos das sinagogas, marcando o rompimento entre o judaísmo e o cristianismo. Aquilo que era para ser uma continuidade natural acaba por meio da perseguição e não a aceitação do Evangelho. Então, nesse rompimento. E isso causará perseguição entre os membros da própria família e não aceitarão os apóstolos da lei de Moisés, seguidores então do Nazareno. Serão odiados pelo nome de Jesus, que deveria ser sinal de paz, porque é o Messias, mas causará divisão em vista do fechamento à sua boa nova. Diante disso, é preciso confiar no Senhor, que não desampara seus filhos. Ele cuida de todos os detalhes. Confiemos no Senhor. A nossa vida material, intelectual e espiritual, a nossa vida, nossas famílias e os nossos negócios. Ele cuida, não desampara. Dá-lhes ousadia e fortaleza para enfrentar os inúmeros desafios da missão. Apesar de dramático, o discurso de Jesus é marcado pela esperança. O cristão não deve se afligir com as provações, mas perseverar na fé até o fim. Caminhemos nos preparando a cada dia na expectativa do grande dia do Senhor, com a caridade, com o amor, com muita fé, com muita esperança, sobretudo com a caridade, para que, cheios do Espírito Santo, afirmar como salmista no Salmo 98, o Senhor vem para julgar a terra. Grande abraço, muito obrigado, se inscreva, curta e compartilha.